Bom dia, pessoal. É com muita honra e felicidade que eu tenho essa oportunidade de estar mediando esse painel com pessoas incríveis, pessoas com carreiras, histórias pessoais maravilhosas. Eu não quero prolongar muito, né, a minha fala, porque eu quero que eles são as estrelas do painel. Então, eu vou fazer uma breve introdução dos speakers. Nós temos aqui a ministra Vera Lúcia Santana Araújo, que é uma advogada com uma carreira destacada na defesa dos direitos humanos e na luta contra o racismo no Brasil. A ministra Vera recentemente foi nomeada como ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral. E ela se tornou a segunda mulher negra a integrar a corte em seus 91 anos de história. Sua experiência inclui atuação em cargos dos governos federal e distrital, consultoria jurídica para os Partidos dos Trabalhadores, o Departamento Nacional de Trânsito e o governo do Distrito Federal. Além disso, ela teve papéis significativos como secretária adjunta de Igualdade Racial do Distrito Federal e diretora executiva da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso. E atua ativamente na Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal e em torno e na Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Nós temos também o Ernesto Batista Mané Júnior. O Ernesto é um físico nuclear, ele tem doutorado em física nuclear e também pós-doutorado em física nuclear, e ele é também um diplomata. Ele formou em física pela Universidade Federal da Paraíba, e ele expandiu seus estudos pelo doutorado, também em física nuclear, pela Universidade de Manchester, e fez pós-doutorado no Canadá e na Universidade de Princeton, especializando-se nesse pós-doutorado em desarmamento e diplomacia nuclear. O Ernesto ele é reconhecido como uma das 100 pessoas negras mais influentes do mundo em política e governança pela MyPad. E a sua carreira diplomática foi impulsionada pelo interesse em experiências internacionais e pelo apoio do Programa de Ações Afirmativas do Itamaraty. Ele tem atuado em temas cruciais como desarmamento e não proliferação de armas de destruição em massa, representando o Brasil em missões internacionais, incluindo uma viagem com a ONU. O Ernesto também é um escritor e ele está para lançar um livro em breve, não é, Ernesto? Que aborda sobre suas origens na Guiné-Bissau e que reflete as suas experiências em suas viagens a esse país. E eu vou ficar muito feliz se o Ernesto falar mais sobre o livro dele durante a sua fala. A Cristiane Silva Pinto ela é uma ativista e jornalista formada pela Universidade de São Paulo. Ela atua hoje como líder de solução na mesa, ajudando instituições públicas e privadas em todo o mundo a solucionarem seus problemas mais complexos. Ela também trabalhou no Google Brasil por 10 anos nas áreas de recursos humanos e marketing. E em 2014 fundou o Comitê Afro-Googlers, um grupo de afinidade formado voluntariamente por funcionários de diversas áreas, negros e aliados, com o objetivo de educar e gerar conscientização interna sobre justiça e equidade racial, assim como apoiar e desenvolver os atuais colaboradores negros na empresa, trabalhando com a comunidade externa e visando a formação e crescente representação de profissionais negros no mercado de trabalho. A Cristiane também é conselheira da Renova BR, TEDx Speaker e foi eleita Forbes Under 30 em 2020 e uma das pessoas afrodescendentes mais influentes no mundo pela ONU em 2021. Eu quero fazer também, pessoal, uma homenagem à Cacique Lutana, que seria uma das speakers desse painel, mas infelizmente ela passou mal durante a viagem, né? A viagem foi muito intensa para ela, e ela está hospitalizada, mas ela está bem, sendo tratada. Mas eu quero deixar aqui essa homenagem à Cacique, que tem um trabalho fundamental em relação à luta pelos direitos indígenas. A Cacique ela foi uma das fundadoras do Parque das Tribos, que é uma comunidade indígena em Manaus, que reúne mais de 14 etnias indígenas, e ela é uma ativista da saúde das pessoas indígenas no Brasil. Então, eu quero deixar essa homenagem à Cacique. E, infelizmente, a Edilene Lobo, que também seria uma das
palestrantes aqui, não pôde estar presente. E também quero homenagear a nossa ministra Edilene Lobo. E com vocês, ministra Vera Lúcia vai abrir o nosso painel. Obrigado, ministra. Bom dia. Bom dia para todo mundo aqui presente. Antes, e até na sequência da homenagem feita pelo Aurion à nossa ministra Edilene, eu vou deixar aqui somente 4 exemplares agora dessa revista Justiça e Cidadania, que traz a mim e a ministra Edilene na capa. O Tribunal Superior Eleitoral é o único tribunal brasileiro que tem hoje 2 juristas negras fazendo sua composição. Ainda que na condição de ministras substitutas, em 2022, pela primeira vez, eu integrei a lista tríplice feita pelo Supremo Tribunal Federal para a nomeação pelo presidente da República. Naquele momento, fui a primeira jurista negra a compor esta qualificada lista, mas somente no final do ano passado, quando novamente o Supremo Tribunal Federal me incluiu na sua lista, eu obtive a nomeação e agora, junto com a ministra Edilene, somamos essa histórica bancada de juristas negras no Tribunal Superior Eleitoral, um tribunal que, como vocês, estando lá ou por notícias que chegam até aqui, tem sido cada vez mais determinante na sustentação do nosso Estado democrático de direito. Bom, antes de eu adentrar ao tema, até para agradecer a toda a organização que me trouxe até aqui, e na pessoa exatamente do Aurion Custódio, eu quero presenteá-lo com esse livro do professor Edson Lopes Cardoso, Nada os Trará de Volta. O título já diz um pouco, não é? O Edson eu reputo como um dos maiores quadros políticos que temos no Brasil, notadamente na perspectiva do combate ao racismo. É um homem responsável por várias gerações, na formação dessa grande militância negra que vimos somando. Bom, sobre o título, e assim, muito amorosamente, eu acho que se a gente chamasse de As Lutas Sociais na Construção da Civilidade Brasileira, talvez dissesse até mais que a cidadania, não é? E por que digo isso? Não há um traço do que se possa chamar de civilidade, de construção humanista no Brasil, que não passe pela ativa participação e mobilização das lutas sociais, dos movimentos sociais. O marco maior de um aceno para o ingresso nesse universo do que chamamos aqui genericamente de civilidade, e se a gente tem, como não pode ser diferente, por óbvio, não é? A eliminação formal do país como sendo um Estado escravagista. Aquele movimento culminou com a Lei Áurea, que não nos tirou do trabalho escravo, mas assinalou, não é, um marco estatal, institucional, não é? Isso é fato, e aquilo foi luta, naturalmente, muito mais dos nossos negros, negras escravizados, e aí simbolicamente invocamos sempre Zumbi, dos Palmares e Dandara, mas também, como boa baiana, não posso esquecer de Luísa Maim, não é? Então, a gente não tem um movimento, uma assinalação de construção de civilidade e ensaio de cidadania que não passe por uma ativa participação e mobilização dos movimentos sociais. Aí, pulando já para o nosso Brasil, pós-Constituição de 1988, em que
todas e todos que vivemos todo o processo de combate e derrubada da ditadura militar, de anistia política, de movimento pelas diretas e, no caso meu, de moradora já do Distrito Federal, de luta pela representação política do Distrito Federal, todas essas ações, todas essas construções jurídico-institucionais decorreram da ampla e forte mobilização das forças sociais, as lutas sociais que nos impulsionaram. E aí, nesse Brasil da Constituição de 88, eu reputo como a maior conquista e também fruto dessa luta social e a sustentação até hoje do nosso Sistema Único de Saúde, que ganhou uma visibilidade mundial no enfrentamento à pandemia, que se não tivéssemos o SUS, não é, que é uma organização intrinsecamente participativa. Quer dizer, o Conselho Nacional de Saúde, como instância maior da gestão e execução dos recursos públicos orçamentários das políticas de saúde, ele é, desde seu nascedouro, desde os municípios, ele é todo centrado nos movimentos sociais. E é isso que garante ao SUS uma estabilidade que ultrapassa governos, não é? Tanto que experimentamos a resistência à defesa da saúde e da vida exatamente por termos o SUS e a sua congênita sustentação dada pelos movimentos sociais, pelas lutas sociais, com participação de representação de moradores. E hoje em dia as populações indígenas ganham cada vez mais espaço, e tem que ser assim, naturalmente, né, na formulação e execução dessas políticas, respeitando todos os seus valores, toda a sua idealidade, seu modus vivendi, e articulando a construção da ciência das academias com os notórios saberes que os nossos povos tradicionais e que os povos indígenas cultuam e que preservam saúde e preservam vidas, não é? Por essa articulação que há de ser cada vez mais harmônica e sustentável. Ainda nessa perspectiva do que vimos, e aí numa dimensão mais, digamos, de cidadania, as nossas presenças aqui, nós, negras, negros aqui, e mesmo algumas ausentes, povos indígenas aqui e também as pessoas ausentes, nós somos a expressão mais bem acabada do que é o nosso tema. E aí eu quero fazer um breve recorte sobre as marchas do movimento negro. 1995. 300 anos da morte de Zumbi dos Palmares. Foi a primeira grande marcha, já em tempos de democracia, que o movimento negro, naturalmente articulado com forças democráticas hoje, com apoio de governos democráticos, populares, e na época o Distrito Federal era governado por Cristóvão Buarque, ex-reitor da Universidade de Brasília. Então, aquela grande aliança possibilitou que levássemos a Brasília cerca de 30 mil negras e negros numa marcha pela vida e contra o racismo. 10 anos depois, 2005, nesse meio tempo tivemos o Brasil, sob a presidência do então Fernando Henrique Cardoso, indiscutivelmente um grande sociólogo que já trazia na sua bagagem uma reflexão muito qualificada sobre a questão do racismo e quão estruturante ele era para fazer do Brasil o país tão abjeto no trato com a sua população, e o Fernando Henrique, presidente da República, que então, digamos, decretou: o Brasil jamais foi uma democracia racial, o Brasil jamais professou qualquer compromisso com a democracia racial. O Brasil é um país racista e o Estado brasileiro tem o dever ético, moral, constitucional de empreender políticas de combate ao racismo. Então, as ações afirmativas, as políticas de ação afirmativa que é executada pelo Itamaraty, por exemplo, todas elas são de uma eficiência que você pode ser contra qualquer
ação afirmativa. Agora, ninguém pode apontar um traço de ineficiência em todas as medidas que já foram efetivamente empreendidas. E, a contrário senso, as ações afirmativas elas são tão bem empreendidas e, quando bem executadas, que se o Brasil é hoje ainda um país de tantas iniquidades, o é porque o Estado brasileiro, né, no seu tempo maior de existência do nosso país, ele sempre praticou ações afirmativas para inclusão de brancos e exclusão de negros. Ou seja, a exclusão das maiorias sempre foi uma política do Estado brasileiro. Nunca foi nada por acaso. Então, as qualidades e os méritos que todos os brancos e brancas ostentam não são somente as suas próprias qualidades. São qualidades que encontraram de parte do Estado todo o aporte para que somente eles, brancos e brancas, pudessem levar ao mundo suas qualidades. Então, o que hoje a gente começa a operar, essa dimensão de diversidade, e aí sim, trazendo para o campo da construção da cidadania, as nossas presenças nos deem os mesmos espaços e nós também ostentaremos as nossas qualidades. Bom, então, 2005, a gente teve Zumbi Mais 10. Foi uma marcha muito especial, digamos assim. Especial até porque tivemos 2 marchas, não é? Mas também em 2005, a tônica do combate ao racismo e o termo defesa da vida. E por que a gente permanecia com o termo defesa da vida? Porque a vida negra brasileira nunca importou. Vidas negras importam, mas as nossas vidas continuam não importando. Então, a nossa nomenclatura, o nosso slogan da marcha, Zumbi Mais 10, em 2005, também trazia o registro da defesa da vida. E, em 2015, tivemos a grande marcha. E aí nós, mulheres negras brasileiras, né, fizemos o destaque. Porque reunimos e levamos até Brasília cerca de 50 mil mulheres negras. Naturalmente, tínhamos homens também, tínhamos mulheres brancas, mas a condução, a concepção, a elaboração, a busca de apoio, recursos, enfim, se deu exatamente na grande marcha das mulheres negras. E aí o título, não é, trazendo, não é, essa percepção não só dos acúmulos das lutas do movimento negro, mas naturalmente, não é, essa sensibilidade que é própria das mulheres que choram os cadáveres dos seus filhos, dos seus companheiros, dos seus pais, não é? Porque a gente tem um Estado que pratica o genocídio contra o povo negro. E quando eu falo que o Estado brasileiro pratica o genocídio, eu não estou falando por uma construção minha. Esse reconhecimento foi feito pelo Congresso Nacional Brasileiro por meio de 2 CPIs, uma da Câmara dos Deputados e uma do Senado Federal. E os relatórios das 2 CPIs concluíram de que havia no Brasil um genocídio da juventude negra, tamanha a violência. Então, a nossa marcha das mulheres em 2015, não por acaso, se chamava Contra o Racismo, a Violência e pelo Bem Viver, Direito à Vida. Então, o direito à vida permanece sendo o locus maior da nossa atenção, do nosso debruçar-se, o que significa que estamos, como povo constitutivo de uma nação, muito longe dessa cidadania que buscamos. Muito longe. Você já está me assinalando o tempo? A sensibilidade não é de viver sob censura? Desculpa, ministra. Não dos conteúdos, mas somente do tempo. Então, enfim, para concluir, e sendo eu uma operadora do direito, não posso não reforçar o papel do direito como instrumental que deve ser também de promoção da cidadania, e para isso a gente não pode ter um sistema de justiça que funcione com a seletividade, com a prática do lawfare, com a instrumentalização do sistema de justiça
para pôr fim ao Estado democrático de direito, para pôr fim à democracia. O direito não pode ser instrumento de opressão. O direito há que ser um instrumento de libertação, no mínimo, de garantia da equidade, de garantia da igualdade. E aí, literalmente, concluindo, eu quero fazer uma homenagem a uma companheira que foi uma das mulheres artífices de todas as nossas marchas, Fátima Oliveira, uma médica já falecida, né, em 2017. E o que a Fátima dizia quando a gente discutia a marcha de 2005, não é? Zumbi mais 10, ela falava: um Estado que se dá ao luxo de ter a metade de sua população à margem da cidadania é um Estado que não tem um projeto de desenvolvimento. Atualizando a fala da Fátima, hoje o Brasil tem, pelos dados do IBGE, a gente soma 56% da população brasileira. Um Estado que mantém 56% do seu povo à margem da cidadania é porque não é um Estado nacional, não tem um projeto de desenvolvimento. Então, é essa a provocação que a gente faz aqui para que as nossas reflexões ultrapassem os espaços da academia e se transformem em efetividade na garantia dos direitos que a nossa Constituição da República Federativa do Brasil nos apregoa desde 1988, mas o Estado brasileiro ainda nos deve essa cidadania. Muito obrigada. Muito obrigado, ministra. A gente poderia te escutar por horas e horas, mas infelizmente nós temos um limite de tempo. Mas eu quero convidar a vocês a conversarem com a ministra depois desse painel. E quero agradecer pelo presente, muito obrigado. Quero passar a palavra, com muito prazer, ao Ernesto. Obrigado, Ernesto. Obrigado, Arion. Vocês estão me ouvindo? Que bom. Agora vamos lá, né? Depois dessa fala, fica uma tarefa difícil, né? Eu trouxe minha colinha aqui, então vou tentar ler o que eu trouxe e tentar ser um pouco natural. Mas a minha visão cartesiana aí, que vem da física, e a minha formação como diplomata também me colocam também num lugar mais formal, né? E o que eu queria também falar é que eu não vou falar de física e não vou falar de diplomacia. Então, eu já vou começando a minha fala dizendo sobre o que eu não vou falar, né? Mas, antes de tudo, eu gostaria de agradecer à organização da Brazil Conference pelo convite e pela oportunidade de falar sobre um tema tão importante, né? Também agradecer aqui a presença e me congratular aqui com as panelistas, né? E com o mediador, o Arion. É uma alegria muito grande estar aqui, né? Esse painel tão potente, né? Acho que eu vou me permitir aqui fazer só um parênteses, que no início, quando a gente pensou em colocar aqui à nossa disposição, né? Aí o Arion e eu, a gente pensou assim, não, vamos colocar as duas mulheres negras no centro e a gente fica nas pontas. Então, nada é por acaso, né? Então, vamos lá. Também preciso fazer aqui um disclaimer, né? De que as opiniões que eu venho expressar aqui são de caráter estritamente pessoal e, portanto, não refletem a posição do Ministério das Relações Exteriores ou do governo brasileiro, né? Então, tomando como base o tema desta mesa redonda, e após ter feito uma reflexão baseada nos movimentos no tecido social brasileiro nas últimas décadas, mesclados com elementos da minha própria biografia, eu acabo de completar 41 anos, né? Cheguei à conclusão de que, para conduzir o Brasil rumo a uma democracia mais inclusiva, devemos ter presente essa lista não exaustiva de elementos. 1. O reconhecimento das desigualdades históricas. 2. A valorização da diversidade cultural do nosso país. 3. A promoção da igualdade de oportunidades. 4. O incentivo à participação cidadã. 5. O combate à discriminação e preconceito. E 6. O fortalecimento das instituições democráticas. E, por último, 7. A educação para a cidadania. Detalharei um pouco sobre o que significa cada um desses elementos, na minha visão, que estão profundamente interrelacionados, e o que pode ser feito para implementá-los no curto e médio prazo, né? Então, no que tange ao reconhecimento das desigualdades históricas,
significa compreender as desigualdades sociais historicamente enraizadas no Brasil, aos quais a ministra Lúcia falou brilhantemente, né, a respeito, incluindo aquelas relacionadas à classe, à raça e gênero, né? Isso implica reconhecer a herança de discriminação e exclusão que moldou as estruturas sociais brasileiras. No campo da valorização da diversidade cultural, significa reconhecer e valorizar a rica diversidade cultural do Brasil, que abrange etnias, religiões, tradições e estilos de vida variados. Uma democracia inclusiva deve garantir que todas as vozes sejam ouvidas e respeitadas, independentemente de sua origem. Aqui eu me permito também fazer um parênteses, que esse é o ethos da Brazil Conference desse ano, e isso não foi combinado, né? Então eu fico muito feliz que essa minha fala aqui está indo ao encontro do espírito da organização dessa conferência, né? Então, seguindo aqui, número 3. A promoção da igualdade de oportunidades significa buscar ativamente a redução das disparidades socioeconômicas e educacionais, promovendo políticas que garantam igualdade de oportunidades para todos. Isso inclui o desenvolvimento sustentável e o acesso equitativo à educação, saúde, emprego e demais serviços públicos. 4, um incentivo à participação cidadã, que significa fortalecer a participação ativa da sociedade civil no processo democrático, garantindo que diversos grupos tenham voz na formulação de políticas públicas e na tomada de decisões. 5, o combate à discriminação e preconceito, significa implementar políticas que combatam a discriminação e o preconceito em todas as esferas da sociedade. Isso inclui medidas efetivas para enfrentar o racismo, a homofobia, a transfobia, a xenofobia e outras formas de intolerância. 6, o fortalecimento das instituições democráticas, que significa reafirmar a primazia do poder civil democraticamente eleito, do sistema de pesos e contrapesos, buscando maior transparência e efetividade do sistema judicial. E, por fim, a educação para a cidadania, que significa promover a consciência cidadã por meio de programas educacionais que combatam com vigor o, abre aspas, terraplanismo científico, fecha aspas, que vem tomando conta de nossa sociedade. Gostaria ainda de falar resumidamente da evolução das políticas de ações afirmativas no Brasil, um tema que me é tão caro nessas 2 últimas décadas. Os dados do censo de 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostraram que o número de pardos, que são os pretos e negros, os pardos, superou o total de brancos pela primeira vez desde o início da série histórica iniciada em 1991, quando foram adotadas as 5 classificações, pretos, pardos, brancos, indígenas e amarelo. Os números sugerem que o governo deve aprofundar as políticas públicas, principalmente na saúde e na educação, levando em consideração os distintos perfis populacionais identificados. E na esfera privada, também se observa maior visibilidade para pretos e pardos, por exemplo, na comunicação e nas relações de consumo. Com efeito, nos últimos 20 anos, o Brasil testemunhou avanços significativos nas políticas e ações afirmativas, visando corrigir desigualdades históricas. Um marco crucial foi a implementação das cotas raciais em universidades públicas, estabelecida pela Lei nº 2.711, de 2012. Essa legislação reservou vagas para estudantes de escolas públicas, autodeclarados pretos, pardos e indígenas, resultando em uma maior representatividade desses grupos no ensino superior. Além disso, a reserva de vagas em concursos públicos para negros, instituída em 2014 pela Lei nº 12.990, contribuiu para aumentar a presença desses indivíduos em cargos públicos, promovendo a diversidade nesses espaços. O Supremo Tribunal Federal também desempenhou um papel fundamental ao ratificar a constitucionalidade dessas medidas afirmativas. Em decisões históricas, exemplo da ADPF 186, de abril de 2012, que tratava das cotas raciais em universidades, o STF reconheceu a importância das ações afirmativas na promoção da igualdade e na superação de discriminações históricas, consolidando a base jurídica para a continuidade e expansão dessas políticas. Ao fortalecer o arcabouço legal das ações afirmativas no Brasil, essa jurisprudência contribuiu para uma sociedade mais inclusiva e equitativa. Portanto, esses marcos refletem uma resposta institucional significativa às disparidades sociais e étnicas no Brasil, sinalizando um compromisso dos 3 poderes com a promoção da igualdade de oportunidades. E já que estamos aqui em uma instituição de ensino, é importante mencionar que o número de ingressos
na educação superior federal do Brasil por meio de ações afirmativas entre 2012 e 2022 aumentou 167%, saindo de 40.661 para 108.616, segundo dados do Censo da Educação Superior de 2022, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Como indiquei no início da minha fala, esses avanços estruturais observados no Brasil, eles ofereceram as condições de contorno que afetaram a minha própria trajetória individual de maneira decisiva, já que eu fui aluno de escola pública, estudei no Instituto Federal da Paraíba durante quase toda a minha adolescência, fui aluno de graduação em Física pela Universidade Federal da Paraíba e bolsista do Programa Especial de Treinamento, o PET, do Programa do Conselho de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior do Ministério da Educação, CAPES, e recebi bolsa parcial do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o CNPq, para completar meu doutorado em Física Nuclear na Universidade de Manchester, no Reino Unido. Também fui beneficiário da Bolsa Prêmio de Vocação para a Diplomacia para Afrodescendentes do Instituto Rio Branco, Academia Diplomática Brasileira, vinculada ao Ministério das Relações Exteriores. Trata-se de uma iniciativa pioneira de 2002, que consiste em oferecer bolsas de estudo a candidatos afrodescendentes para subsidiar a preparação para o concurso de admissão à carreira de diplomata, também conhecido por sua sigla, o CACD, de modo a promover a maior representação do grupo étnico ao qual pertenço no corpo diplomático brasileiro. Fui bolsista do programa nos anos de 2012 e 2013 e fui aprovado no CACD de 2014 em 4º lugar geral. Há quase 10 anos, eu sou servidor público federal, servindo orgulhosamente meu país como diplomata de carreira. Estou contando uma parte dessa minha história pessoal no livro Antes do Início, que está para ser lançado nos próximos meses pela editora Tinta da China Brasil. E agora eu vou passar para a minha conclusão e perspectivas futuras. Obviamente, há muito por se fazer ainda, né? Na esfera das ações afirmativas, por exemplo, o novo projeto da Lei de Cotas no Serviço Público, que está em tramitação no Congresso, pretende aumentar o percentual da reserva de vagas dos atuais 20% para 30%, e incluir indígenas e quilombolas. E na iniciativa privada, o tema da diversidade não deve ser considerado uma mera tendência, mas uma estratégia de negócios cruciais, demandando investimento contínuo. E aproveito para fechar minha fala com uma chamada para a ação, de modo a incentivar a promoção e a defesa dessas políticas públicas no futuro. E aqui não há como dourar a pílula. A luta social é necessária para a manutenção e ampliação da cidadania no Brasil. Como disse o querido Celso Rocha de Barros, que eu conheci quando eu estava como fellow lá em Princeton, ele escreveu em sua coluna na Folha de São Paulo, no início de março, a respeito das conquistas obtidas até aqui. Abre aspas. Não há nenhum mecanismo automático, sistêmico, que lhes garanta a sobrevivência. Se não houver um sindicalista, um militante negro, um ambientalista ali embaixo, na base, brigando com todas as suas forças pragmaticamente, todo dia, sem parar, tudo isso cai. Fecha aspas e muito obrigado. Muito obrigado, Ernesto, pela potente fala. Eu estou muito ansioso para ler seu livro Antes do Início. Quando vai sair? A gente está vendo lá com a editora, talvez entre o final do primeiro semestre e o segundo semestre desse ano. Nossa, mas já tá no prelo lá com o editor. Aguardo ansiosamente. Tá bom. Pessoal, quero passar a palavra para a Cristiane. Com vocês, a incrível Cristiane. Obrigado, Cristiane. Obrigada a você, Arion. Obrigada, pessoal. Bom dia. Difícil, né? Também, que responsa falar depois desses dois. E vocês devem estar se perguntando, né? Muitos, ou talvez quem entrou aí depois da abertura do nosso painel. Quem é essa menina? Quem é essa Cristiane? Não está ali? Não está no guia, na agenda? Então,
através da minha história pessoal, da minha trajetória, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o que eu penso, o que eu tenho para agregar aqui, as falas, né, de quem veio antes, enfim, por que eu estou sentada aqui. Bom, então eu sou a Cristiane Silva Pinto, assim como a Arion me apresentou no início, eu sou sim jornalista de formação, mas eu me considero uma comunicadora multidisciplinar, e sobretudo sou ativista. E eu sou fruto de muito também do que foi falado aqui antes de mim, né? Tanto pela senhora ministra, como agora pelo Ernesto, que também falou da trajetória dele, como as ações afirmativas, né, fizeram parte dessa caminhada. Mas, dando um passo atrás, eu também gosto de sempre, em momentos como esse, em lugares, né, tão imponentes e poderosos como esse, de relembrar quem veio antes, de honrar quem veio antes, né? Não só a minha ancestralidade direta, como os meus pais, os meus avós, minha família, como retornar até as pessoas, né, até os africanos escravizados e até os nossos ancestrais que vêm no movimento negro. E hoje, se eu estou aqui hoje, né, podendo ter essa oportunidade de conversar com vocês e de compartilhar com vocês, é por causa dessa luta de quem veio antes, como a própria senhora ministra nos fez questão de relembrar, né? Passando por Zumbi, por Dandara, por Luísa Marim, por Sueli Carneiro, por Vera Lúcia Araújo, por Cida Bento, entre tantos outros. Então, fico muito honrada de estar aqui com vocês, tendo a oportunidade de contribuir com os meus ancestrais em vida também, né? Bom, eu venho de uma família que é uma grande mistura entre a potência do que a nossa comunidade, né, a nossa população pode vir a ser e também o resultado desse plano de extermínio e de genocídio que a ministra Vera compartilhou com a gente. Eu venho de uma família que é totalmente miscigenada, totalmente misturada, como a de muitos de nós aqui, e não de uma família que é negra e militante do movimento negro, que tem, né, um histórico de ação nesse sentido. E uma família que também ascendeu economicamente, por isso eu tô aqui, né? A minha mãe começou a trabalhar com 5 anos de idade, não tinha um chinelo para calçar, né? E o meu pai também já foi engraxate, foi garçom, uma pessoa com deficiência. E dentro dessa família tão grande, em que a minha mãe é a segunda de 12 e o meu pai é o caçula de 15... Vocês podem imaginar que tem diversidade demais, né? De muita diversidade de histórias, de cores, casamentos, de primos, de netos, de filhos, de tudo mais. Então eu cresci num ambiente em que, apesar de eu sempre ter sabido que eu sou uma mulher negra, até mesmo porque desde os 2 anos de idade na escola, as crianças brancas, né, meus pais foram chamados na escola porque as crianças estavam me chamando de macaca, então nunca tive a opção de não saber que eu era negra, mas eu venho de uma família que é muito plural, né, que tem toda essa diversidade, então eu fui realmente desenvolver a minha consciência racial mais tarde. Que é o que a gente vê, quando eu falo assim também, é fruto, né, dessa política de extermínio e fruto desse projeto de falar que somos uma democracia racial quando não somos. Então eu vim muito tardiamente entender o que realmente significava ser uma mulher negra. Então, também passei pela escola pública, também estudei no IF, assim como o Ernesto, e na USP era evidente, né, a falta de outros estudantes negros. Eu estudei na USP e me formei em 2013, então foi uma época cotas raciais, né, dava para contar no dedo de 2 mãos ali na Escola de Comunicações e Artes quantos estudantes negros haviam. Então foi ali que eu realmente comecei a madurar, né, essa consciência racial. E aí eu faço aqui o gancho com o que o
Ernesto finalizou na fala dele, que é trazer a responsabilidade também do setor privado, né, nessa história toda. Então, acho que todo o panorama das lutas sociais também passando, influenciando o poder público, a gente já teve 2 grandes aulas aqui, né? Então, puxando agora para o papel das empresas também e do setor privado, como disse o Ernesto, isso não deve ser uma moda, isso não deve ser uma trend. Foi dentro do setor privado que eu me descobri ativista e que eu me tornei ativista. Em 2013, eu entrei como estagiária no Google no Brasil. E entre um pouco mais de 300 funcionários, a gente tinha eu e outros 2 funcionários negros, né? Então, assim, menos de 1% de pessoas negras no quadro de funcionários da empresa. E, em algum momento, eu conheci essa cultura que é muito presente aqui nos Estados Unidos e cada vez vem se difundindo mais, que é a cultura dos grupos de afinidade, né, formados voluntariamente pelos funcionários. E aí eu, como uma menina também muito engajada, energética, animada, fui me enfiando em tudo quanto era comitê e atividades extra que tinham lá no Google. Porém, tinha o comitê de mulheres, tinha o comitê de pessoas LGBTQIA+, tinha o comitê de pessoas com deficiência, mas não existia, e tenho colegas aqui que não vão me deixar mentir, o comitê de pessoas negras, afinal não tinha nem funcionários negros, né? Porém, já existia aqui nos Estados Unidos o Black Googler Network, e aí a convite deles para fazer uma expansão do comitê, eu criei e fundei a célula no Brasil, que a gente mudou de nome, se tornou Afro Googlers. Afinal, imagina chegar nos eventos e nas comunidades brasileiras e falar que eu representava o Black Googler Network, né? Difícil da gente se conectar. Então, a partir da criação do Afro Googlers, imagina que eu estava num ambiente, né, extremamente, estrategicamente posicionada, no quadro de funcionários de uma das empresas mais poderosas do mundo e com pessoas, funcionários que são também brilhantes, que vêm de trajetórias também acadêmicas e no setor corporativo, né, alguns dos melhores profissionais do nosso país, mas pessoas que nunca tinham olhado para o lado e questionado: faltam negros aqui. Né, do alto dos seus privilégios, nunca tinham feito esse questionamento. Então, num primeiro momento, o meu papel e o papel do Afro Googlers foi muito voltado para conscientização, mesmo para educação. E vamos lembrar que eu estou falando de 2013, né? Então, foi ontem, mas ao mesmo tempo a gente deu muitos passos no sentido do reconhecimento. Na época, tudo que a gente fazia dentro do Afro Googlers, a gente tinha que começar primeiro provando que existia o racismo. Então, primeiro tinha que dar 10 passos atrás, trazer números, né, e trazer dados que comprovassem que existia o racismo, para então poder discutir algo para além daquilo. Então, nesse primeiro momento, a conscientização e a educação racial era um foco e o objetivo do nosso trabalho, apesar de não ser nossa responsabilidade como pessoas negras educar, né, ao restante da população. Não é a nossa responsabilidade, mas sim, eu entendia que eu tinha esse papel estratégico, né, e inclusive de criar pontes para que mais profissionais negros pudessem entrar nessa empresa. No mundo que a gente vive, capitalista, como a ministra Vera Lúcia estava falando, né? Um país em que metade da sua população está à margem da cidadania, está à margem da civilidade, a gente vai ser sempre o país do futuro, né? E esse futuro nunca vai se tornar presente. E isso passa pelo poder aquisitivo, isso passa pela ascensão econômica, não somente, mas também. Né? Então, quando eu falo sobre entrar no Google, e uso o Google como exemplo, porque a minha experiência pessoal mudou a minha vida entrar no Google, porque eu estava viajando para lugares que eu nunca viajei, tendo acesso a conhecimentos que eu nunca tive, e olha que eu venho, né, meus pais, contei para vocês um pouco da história deles, mas eles já tinham ascendido, já tinham podido dar um nível de educação para mim e para o meu irmão
que a grande maioria dos negros do nosso país não tem, como, por exemplo, falar inglês, né? Que a gente estima que 1% da população negra do Brasil fale uma segunda língua. Então, quando uma empresa fala, né, o mínimo requisito é falar inglês, a gente está excluindo já 99% dos negros que poderiam fazer parte do quadro de funcionários. Então, eu estava, né, mais uma vez, acessando lugares que eu nunca tinha acessado, acessando conhecimentos que eu nunca tinha acessado, e isso muda vidas, né? Então, a partir dessa conscientização racial interna, a gente pôde começar também a criar mais pontes com a população, com a comunidade externa, com o objetivo, né, de aumentar a representatividade dentro do quadro de funcionários do Google, mas também de poder impactar todo o ecossistema, né, para além da empresa. Eu sempre falo que quando a gente fala sobre diversidade, equidade e inclusão, a gente está falando de questões estruturais e sistêmicas tão complexas e arraigadas que não só o poder público, mas as empresas, o setor privado deve sim atuar para mudar esse cenário. Eu acredito muito no poder, né, que o corporativo, que as corporações podem ter, se assim genuinamente quiserem, se não for uma moda, e se trouxerem representatividade, equidade e inclusão para os seus quadros de funcionário, pode ter sim um impacto muito importante. Recentemente eu tive a oportunidade de retornar à USP, faz algumas semanas, como DJ, sendo convidada pelo coletivo de alunos negros da ECA. Então, foi assim, um momento, né? Foi tão lindo, foi tão emocionante. Quando eu cheguei lá, eu falei, caraca, eu queria estar estudando aqui agora. Porque que riqueza, né, que traz essa diversidade ali entre os alunos. Então, assim, agora tem um coletivo negro, né, agora tem mais diversidade, que é fruto da política de cotas adotada, né, há mais de 10 anos. E aí, naquele momento, a última coisa que me fez muito feliz é que muitos dos alunos negros ali da ECA vieram para mim e falaram, a gente queria muito conhecer você, a gente estava ansiosíssimos pelo seu set de DJ, mas também porque eu já fui em eventos do Google que você organizou, que o Afro Googlers organizou, eu já participei de programas que vocês criaram e hoje são alunos da ECA na USP. E é claro que o mérito não é meu, ou né, do Afro Googlers, porque eles estão lá, porque eles passaram por mas é porque as cotas, as ações afirmativas dão essa oportunidade para pessoas brilhantes que estão à margem da civilidade de, então, né, poderem acessar esses espaços também. Então, quando eu falo, né, sobre esse poder que o setor privado pode ter, eu também estou falando sobre isso, de ser trampolim para pessoas, né? Imagina se o Ernesto não tivesse tido acesso às bolsas, às políticas, às ações que ele comentou aqui. Muito provavelmente a gente teria perdido, né, um grande intelectual e diplomata que pode fazer o nosso país ser o país do presente e não só o país do futuro. Então, a gente está conversando aqui também com alguns dos futuros, dos atuais e futuros líderes do mercado de trabalho do nosso país, né? Vocês, especialmente falando com os alunos agora, vocês serão os próximos donos de empresa, né? Os próximos empreendedores, vocês serão os próximos chefes de alguém, gerentes, diretores, vice-presidentes, CEOs. E vocês têm essa oportunidade de genuinamente causar uma mudança influenciada e a partir do setor privado. Mas representatividade, como eu estava falando da história do Afro Googlers, né, a conscientização racial e aumentar a representatividade no quadro de funcionários, ela só realmente a ponta do iceberg. Hoje eu não estou mais no Google, por exemplo. E uma vez que esses profissionais negros adentram as grandes empresas, especialmente, a gente encontra todo tipo de violência, de microagressão. É muito difícil se manter. É muito difícil você crescer na sua carreira, sendo ativista dentro de uma empresa, sofrendo o racismo e o machismo diários, né, dentro e fora desse ambiente, e você se manter saudável, né, e conseguir crescer
Então, nesse tempo, eu vi muita coisa mudar, eu vi a gente criar diversos programas que impactaram a vida de milhares de pessoas. Eu posso falar com orgulho desse legado que eu deixei no Google e que hoje em dia está sendo, né, levado adiante por outros amigos que estão lá ainda. Mas, ao mesmo tempo, eu vi muitos profissionais deixarem também a empresa com quadros de depressão, de ansiedade, tendo as suas carreiras também interrompidas, né, de uma certa forma, pelo que a gente encontra. Então, nesse caso, a diversidade e inclusão, ela vira só uma palavra bonita, né? Um cargo, um post nas redes sociais no Dia da Mulher, no Dia da Consciência Negra. Né? Então, eu acho que é isso, assim, vocês que estão aqui, futuros líderes, né, das próximas ou atuais maiores empresas do Brasil e do mundo, realmente façam o trabalho de vocês, né? Assumam a responsabilidade de se educar de não sentar na desculpa do lugar de fala para evitar, né? Ah, mas eu vou errar. Quando eu comecei a minha carreira como ativista, eu tinha um medo de errar. Que é, como eu falei, como é que eu vou falar por todos os negros? Como é que eu vou defender aqui a causa negra se eu mesma tenho uma experiência específica, particular? Eu não venho da periferia, por exemplo, eu estudei em escola pública, mas eu não venho da periferia. Porém, imagina se eu tivesse deixado, né, o medo me parar e não ter feito isso. Talvez alguém teria feito, mas talvez tivesse sido muitos anos depois, talvez a gente não tivesse chegado onde chegou. Então, é isso. Vocês não vão sair daqui com todas as respostas, e acho que essa conferência também é muito sobre fazer as perguntas certas. Mas então, se vocês querem ser esses líderes, né, que vão causar essa mudança, inclusive de apoiar as próximas Veras Lúcias, Cristianes e Ernestos que podem mudar o nosso país, então descubram quais são as perguntas que vocês têm que fazer e as lições de casa também. E muito obrigada mais uma vez. Uau! Esse painel é um painel extremamente precioso. Muito obrigado, Cristiane, pela fala. Muito rica. E, Cristiane, muito obrigado por trazer essa questão do Brasil do presente, né? Porque para o Brasil ser realmente o país do futuro, ele tem que ser o país do presente, inclusivo. E eu quero que isso fique de ensinamento à plateia, né? Essa necessidade de todos abraçarem, né, a causa, de todos abraçarem essa causa da diversidade, da inclusão nas diferentes esferas do Brasil, não só no âmbito, né, da cultura. A Conceição Evaristo, ela tem uma entrevista que ela fala de que as minorias estão relegadas a esse lugar da cultura, da cidadania lúdica, né? Então, eu acho que é um desafio a todos nós, assim, né? O Brasil presente, ele tem que ser um desafio que não só que as minorias vão responder, mas que também, né, todas as pessoas que compõem o país, pessoas brancas, pessoas que estão em posição de liderança. Eu quero que isso fique de ensinamento, né, que isso seja uma chamada à ação, uma chamada à transformação e à mudança a todos nós. Antes de encerrar, eu quero que vocês deixem o que vocês querem que a plateia absorva, assim, brevemente. O que vocês esperam que a plateia saia daqui como aprendizado? Brevemente, é possível? Ministra, você pode? Nós temos 1 minuto e meio. Você que é a moça da comunicação, você... Olha a resposta. Bem, se eu fiz esse breve histórico das nossas andanças coletivas, né, simbolizadas nas marchas, as mulheres brasileiras já começamos a organizar a Marcha das Mulheres Negras de 2025. E precisamos de apoio, arregaçar as mangas, porque é assim que a gente constrói. Para a Marcha de 2015, eu falava, gente,
esse negócio, esse país precisa melhorar, porque eu não dou conta mais de ficar fazendo aquele corre na esplanada dos ministérios. Para quem conhece Brasília, uma coisa é você passear de turista. Vai ali para aquele, para aquele esplanadão, e até porque muitas das minhas andanças ali, muito também eu já corri da polícia, não é? Quer dizer, eu vivi toda essa transição. Então, para ter vivido 95... Zumbi mais 10, 2015, chegar a 2025, é preciso que as Cristianes, que as Luanas, que as Maria Luísas, que as Clarices do Brasil inteiro, as brancas e os brancos, todos os homens e mulheres de boa vontade, e aqui não vou fazer a discriminação do LGBTQIA+, porque senão vai passar o tempo, não é? Amorosamente, a nossa diversidade que hoje contempla o nosso alfabeto. Mas é isso, gente. A provocação é nesse sentido. Não há nada que aconteça porque algum governante criou e nos concedeu. Todas as nossas construções pelo fim da barbárie, de construção da cidadania, são resultado desse nosso fazer coletivo, e as nossas presenças aqui são um bom exemplo do que isso é capaz, de quanto isso nos mobiliza. Então, 2025 já está aí chegando, 2024, para quem vota no Brasil, ou mesmo, né, numa repartição estrangeira, temos as eleições municipais, e ter essa percepção desse encadeamento de que desde a Câmara de Vereadores de Livramento de Nossa Senhora, minha cidadezinha na Bahia, até o Congresso Nacional, é o mesmo fazer político, é a mesma teia que se tece, e é esse o chamado que a gente, então, faz e lança para todos e todas aqui, e para os que nos acompanham, não é, pelas redes. Obrigada demais por esse momento.